Para responder agora se existe chance de Thiago Carpini ser demitido do São Paulo. Essa especulação ganhou ainda mais força, pelo menos nas redes sociais, depois de outra derrota do São Paulo. O tricolor perdeu por 2-1 para o Tajeres na noite dessa quinta-feira na Libertadores da América, na Argentina. São Paulo chega a tomar 2-0, no segundo tempo melhora com as entradas do Galope e do Luciano. É do Luciano o gol do 2-1, faz pressão, mas não consegue chegar ao gol do empate. Uma série de motivos explicam a pressão contra o Carpini. A eliminação no Campeonato Paulista segue pesando. A falta de tamanho diante de um elenco bom é outro ponto. A queda de produção do time que só venceu 2 das últimas 9 partidas. Para completar especificamente no jogo dessa quinta-feira, um episódio importante. O São Paulo teve 3 jogadores contundidos no primeiro tempo. A última dessas contusões, do Wellington Rato, a 7 minutos do fim do primeiro tempo. Carpini, para não queimar a terceira e última substituição, preferiu continuar com o São Paulo com um jogador a menos para que pudesse fazer essa substituição no intervalo e guardasse outra substituição para o segundo tempo. Só que nesse meio tempo, nesse intervalo de minutos na reta final do primeiro tempo, o São Paulo acabou levando o primeiro gol, levou o segundo gol na etapa final. Torcedores do São Paulo estão exigindo a demissão do Carpini nas redes sociais. Posso assegurar para vocês que isso não vai acontecer em hipótese alguma nessa sexta-feira. O São Paulo terá o Carpini no próximo jogo como mandante na Libertadores da América dentro do Morumbi. Em caso de novo tropeço, aí a coisa pode mudar. Mas nesse momento o Carpini está garantido. Os dirigentes do São Paulo ainda entendem que ele merece um voto de confiança e, mais do que isso, os principais líderes do time seguem batendo na tecla de que ele não pode sair. O Lucas Moura, inclusive, deu uma entrevista forte defendendo o técnico são paulino, o Carpini, e até por isso o Lucas Moura foi bastante criticado. Ô Domi, hoje cedo, há poucos minutos na verdade, uma fonte me ligou aqui para falar, pô, o time tá mal, né? Aí eu puxei o assunto, conversei e o que eu ouvi, depois chequei com mais umas 2 fontes o São Paulo não está satisfeito com o Carpini. Esse é o ponto. Não quer dizer que o São Paulo vai trocar de técnico agora, mas o São Paulo não está satisfeito e, mais do que isso, o São Paulo esperava mais do time, né, na estreia na Copa Libertadores. O que isso quer dizer? Quer dizer que foram 17 dias de treinamento e que o São Paulo não conseguiu ver evolução. Teve as 3 lesões no primeiro tempo e parte da diretoria acredita que esses problemas no primeiro tempo mascaram muito do que foi o real desempenho do time no jogo. O São Paulo não jogou bem. Isso incomoda. E isso deixa o São Paulo insatisfeito com o trabalho do Carpini nesse momento. Aí eu perguntei, pô, mas então quer dizer que vai cair, vai trocar? Aí o que me falaram foi, não, a gente não está satisfeito. Mas daí a dizer que ele vai cair, existe um longo, com vários Os, um longo caminho. Foi isso que foi dito. Então, o que eu entendo por isso incomoda muito essa questão de, dos últimos 9 jogos, o São Paulo ter 2 vitórias. Mais do que isso, acho que o desempenho do time nesses jogos, né? A gente, claro, teve jogo que o São Paulo mereceu a vitória, mas teve jogo que o São Paulo não mereceu nenhum empate. Então, acho que o jogo contra o Cobressal pode ser chave. Se perder vai cair, acho que não é por aí, mas se você não ganha do Cobressal dentro do Morumbi, um segundo jogo de Libertadores, sendo que você perdeu o primeiro, você se complica na competição e, óbvio, você atrai ainda mais uma insatisfação, tanto da arquibancada, quanto essa insatisfação que já começa a penetrar também na diretoria do Tricolor. Você teve essa sensação aí com as suas fontes, né, de que o próximo jogo contra o Cobressal virou chave? Porque agora o São Paulo está na lanterna desse grupo B, né? O Talheres é o líder com a vitória e Barcelona e Cobressal, que empataram, estão em segundo. O que acontece é que a voz da arquibancada ela tem uma força muito grande. E pela primeira vez ontem, a força da arquibancada e da organizada ela se virou contra o Carpini. Ontem, o chefe da organizada que estava dando apoio ao Carpini, ontem questionou o Carpini. E isso tem uma virada de chave muito importante, né? Então, assim, um resultado negativo, uma derrota. Vamos pensar no pior cenário no Morumbi, quarta-feira, uma derrota para o Cobressal, que é o time, vamos dizer assim, baba da chave. É muito difícil pensar
no Casares, que é um presidente que se preocupa muito com a imagem, e assim, a imagem, eu digo assim, ele ouve muito internamente as vozes dos corredores do Morumbis, né? Ele escuta muito e ele é muito preocupado com a imagem dele dentro dos corredores do Morumbis. A pressão seria insustentável. Uma derrota, né, para o Cobressal seria uma avalanche de críticas, as vozes do Morumbis ficariam muito altas e dificilmente o Casares conseguiria segurar essa pressão. Seria aquela coisa, quarta-feira à noite, uma derrota, não acredito numa mudança na quarta-feira à noite, mas a quinta-feira ia ser de muito trabalho, ou será de muito trabalho se acontecer uma derrota. Éder Traschini vai ter que acordar cedinho e trabalhar o dia inteiro. É isso, Fernando. A gente já sabe, né, como é que funciona. Você também apura bastante aí, tem noção de que um desastre, vamos colocar assim, na quarta-feira, vai fazer com que a nossa quarta-feira não termine. A nossa quarta-feira invada a quinta-feira e talvez invada a sexta-feira e por aí sim por diante. Porque aí sim seria um desastre, né? Se a gente pensar nessas péssimas estreias de brasileiros nessa primeira rodada da Libertadores, o São Paulo pegou o adversário que a gente não estava considerando mais difícil, né? Acho que todo mundo estava apostando no São Lourenço, mas que no campo foi mais difícil, né, Hernan? O Talheres é um time chatinho, é um time físico, é um time que é o segundo colocado no grupo dele lá do Campeonato Argentino, né, que é dividido em grupos. Eles estão na segunda colocação. Muitas vezes a gente aqui, e aí eu faço até o meia-culpa aqui, a gente analisa assim, o Talheres é um time pequeno, é Córdoba e tal, e a gente não vê o Campeonato Argentino, né? A gente às vezes não vê, e é um time físico, é um time de muita pegada, é um time que tem, às vezes, aqueles jogadores que são chatinhos, de muita marcação, e são caras que, quando tem a chance, vai lá e não perde. O Talheres teve três chances, 4 chances, marcou 2 gols. Então, assim, são times bem treinados. Então, você vê, por exemplo, o San Lorenzo jogando contra o Palmeiras, bem, que era o time do Palmeiras alternativo, mas deu um calor danado no Palmeiras, né? O Palmeiras multicampeão, com um banco bom. O Palmeiras jogou com o time reserva com Lázaro, né? Jogou com Luiz Guilherme, depois que entrou Lomba, Gomes jogou na zaga, né? Piquerez jogou. Então, assim, às vezes a gente subestima demais os times menores que jogam Libertadores. Não é os times argentinos não é só Boca e River, não. Tanto que o Boca está jogando até a Sul-Americana. Então, assim, hoje o Cobressal empatou. Vamos pensar lá, o Cobressal empatou com o Barcelona de Guayaquil. Então, assim, não é time fácil. E o São Paulo vai jogar totalmente desfigurado. Rafinha, Rato e Lucas não devem jogar. Vamos botar o Caleri como dúvida, tá? É que o Caleri é muito guerreiro, ele vai fazer de tudo para estar em campo. Mas vamos colocar hoje como dúvida. Então, assim, o São Paulo vai esfacelado para esse jogo, vai desfigurado para esse jogo. Vamos ver, é difícil. Vai ser a batalha do Morumbis. E a gente tem mais um vídeo do PVC aqui tentando explicar por que foi tão ruim essa estreia dos brasileiros nessa primeira rodada. Melhor. Domi, por quê? Por quê? Por que o Brasil teve o pior desempenho em primeira rodada de Libertadores em toda a história? Bom, vamos separar. História moderna da Libertadores, porque desde 2016, quando o Brasil passou a ter mais do que 5 representantes, é a primeira vez que há só uma vitória brasileira. Aliás, a segunda. Em 2018, este recorde negativo foi igualado. Em 2018, só o Palmeiras ganhou do Júnior de Barranquilla, enquanto o Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Corinthians e Flamengo não venceram. Dessa vez, só o Atlético venceu. Isso tem muito a ver também
como o Perrone disse ontem, com a nossa expectativa, tem a ver com, como vocês disseram ontem, com o fato de não ser fácil jogar Libertadores, mas tem uma outra coisa, né? Quando sai o sorteio dos grupos, a gente só fala de altitude, as pessoas só falam de altitude, param de olhar para refletir sobre a qualidade do adversário. O jogo do Tajeres com São Paulo foi exatamente isso. O Tajeres tem um time que é segundo colocado do Campeonato Argentino, no seu grupo, então é um adversário difícil, difícil. Foi o que se viu no jogo Tajeres em São Paulo, foi o que se viu no Grêmio contra o Strongest. Não é porque a altitude, o Strongest não perde a 9 jogos contra brasileiros, mas no ano passado o Internacional ganhou do Bolívar na altitude, então era possível ser melhor. Fato é que só em 2018 e em 2024, só 2 vezes o Brasil teve apenas uma vitória em 7 jogos na primeira rodada. Sempre lembrando e separando que desde 2016 é que o Brasil tem mais do que 5 representantes, né? Até 2016 eram no máximo 5 representantes, aí é diferente. E mesmo assim, em 2015, 14, 13, 12, o Brasil ganhava mais do que uma vez, pelo menos 2 vezes na primeira rodada. Um pequeno fiasco aí, né? Recebemos um superchat, Hernan. Eu não consigo falar o nome da pessoa porque está em japonês. Acho que até você já mandou um superchat pra gente, né? Você quer falar, Hernan? Não, pode ler o superchat, depois eu quero dar uma informação que é importante também. Não, mas não é Serene, tá? Boa. Tá, pena. Ele diz o seguinte: o time não joga nada faz tempo e a culpa é do Rames. Cadê a cobrança pelo Pablo, que joga na seleção? O que o Lucas, Rafinha estão fazendo? Por que cobram o Rames? O que eles fizeram hoje? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E o tricolor do Morumbi está aqui, ó. Bom mesmo é o Lucas, que só fica no DM, porque ninguém fala nada sobre isso. Pois é, a terceira vez, né, que o Lucas se machuca. Vou emendar vários assuntos numa pergunta só. Tem essa questão do Rames, tem o Lucas no DM e tem essa info que você quer falar. Então, o Lucas, todas as vezes que ele jogou aberto, ele teve essa lesão. E ele fala que a lesão que ele sentiu foi mais ou menos a lesão que ele teve no Allianz, quando ele teve aquele 5-0 do ano passado do Campeonato Brasileiro, que ele ficou quase 2 meses, né? Então, ele fala que foi similar. Vamos esperar o exame médico aí que ele vai fazer agora no fim da manhã, deve estar fazendo por agora, para ver qual que é a gravidade, mas a tendência é ficar mais de mês aí. Então, é muito difícil pensar ali no Lucas Moura aí próximo, né, de estar de volta. Vamos para as últimas notícias do São Paulo de hoje, galera. O São Paulo perdeu ontem, infelizmente, na Argentina para o Talleres por 2-1. Um jogo complicado, né? Time argentino. O Caleri não jogou. E um jogo muito estranho, né, galera? Um dos jogos mais estranhos que eu já assisti do São Paulo. Em relação a jogador sair machucado. O Rafinha no começo do jogo saiu machucado. Na metade, ali, mais pela metade do primeiro tempo, o Lucas também saiu machucado. E no final do primeiro tempo ali, o Wellington Rato saiu machucado também, galera. Faltava mais ou menos uns 8 minutos para acabar, com o juiz tinha dado de acréscimo. E o Carpini e o São Paulo já só tinha mais uma substituição, né? Fora o intervalo. E o Carpini não quis guardar para o segundo tempo. E o São Paulo ficou com 10 em campo, né, galera? Ele não quis substituir, o São Paulo ficou com 1 a menos em campo. Aí o Talleres foi tudo para cima. E nesse tempo o Talleres fez o gol de 1-0. A torcida ficou muito louca com o Carpini. Muita gente pedindo a demissão dele. E aí no segundo tempo o São Paulo mudou, né? Entrou o Eric também. O Ferreirinha tinha entrado no primeiro tempo. Aí inclusive, galera, o Rafinha e o Wellington Rato de muleta do estádio. Parece que é uma lesão séria. O Lucas sentiu a coxa, né? Vamos ver qual que é o tempo aí de recuperação. Aí no segundo tempo o Talleres fez mais um gol, ficou 2-0. E o São Paulo começou a ir para cima. Descontou com o Luciano, que tinha acabado de entrar. Tinha entrado o Luciano e o Galopo no segundo tempo. E o São Paulo mereceu muito o empate, eu achei, na minha opinião, no segundo tempo. No primeiro tempo não, o São Paulo estava um jogo muito ruim. No segundo tempo gostei muito do jogo do São Paulo. Rames Rodrigues não jogou muito bem, galera. Claro que lá é um jogo difícil, né, na Argentina.
Só que não jogou muito bem o Rames. Aí o Luciano entrou, fez o gol, ficou 2-1 e o São Paulo foi tudo pra cima. Por pouco o São Paulo não empata. No final do jogo mesmo teve uma bola de cabeça, o goleiro dele salvou em cima da linha. Teve até checagem para ver se foi gol ou não. Então um jogo muito difícil. Então infelizmente o São Paulo saiu com a primeira derrota. Mas agora falta mais 5 jogos, né? Então o jogo mais difícil foi esse, que foi contra o Talleres na Argentina. Mas o São Paulo não pode bobear agora, tem que buscar os pontos que faltam. Tipo assim, porque agora o São Paulo tá com nenhum ponto, né? Então tem 15 pontos em disputa. Então vamos ver se o São Paulo ganha quais todos esses pontos que faltam aí para tentar a classificação. É bom classificar em primeiro, né? Porque depois pega o segundo do outro grupo. Então é isso aí, galera. Vamos torcer aí para os próximos jogos, são o Tricolor buscar esses pontos. Então é isso aí, se inscreva no canal, deixa seu like e até a próxima.